Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo aqui esse vídeo para ajudar vocês a entenderem o que seria o centro de gravidade. Na matéria, resistência dos materiais. Bom, o centro de gravidade, levando em conta a geometria do corpo, será o ponto médio aonde é aplicada a força da gravidade. No caso aqui, nós temos um triângulo e o ponto médio, aonde está sendo a força peso W aqui, está sendo aplicada, é o ponto G. Isso sempre levando em consideração a geometria do problema. E também caso o corpo seja homogêneo e isotrópico. Porque se ele tiver mais massa aqui em cima, né, isso pode levar o centro de massa para algum outro lugar. Tá? Mas levando em conta somente a área aqui da seção, o centro de gravidade é sempre no ponto médio. Aqui nós temos algumas figuras geométricas que têm o seu ponto de gravidade, o seu CG conhecido. Então, por exemplo, tem aqui o quadrado, que é na metade, A sobre 2, com o lado A. O retângulo com a altura B, o Y vai ser B sobre 2, e o X com a largura A vai ser A sobre 2. O ponto médio de um círculo, ele sempre está à distância do raio. De um semicírculo, o ponto médio está a x a uma distância 4r sobre 3π, e a y ele está a uma distância de r. Do triângulo, aqui da base B, ele está a uma distância x de b sobre 3 e uma distância y de h sobre 3, sendo h essa altura aqui. Isso são para figuras conhecidas, né? Se eu for fazer de uma figura não uma figura genérica, então o meu ponto central x barra vai ser o somatório de xi AI dividido por somatório de AI. E de y a mesma coisa, somatório de yi vezes AI dividido por somatório de AI. O que seria o xi? O xi é distância em x, né, do ponto de referência, então a gente vai colocar um ponto de referência na figura até o centro de gravidade de uma peça conhecida. O AI é a área dessa peça que a gente está levando em consideração. E o y, a mesma coisa, só que vai ser em distância y. O centro, o ponto de referência que eu estou usando para calcular o centro de gravidade, pode ser colocado em qualquer lugar da peça. Por exemplo, eu tenho aqui um perfil em forma de T e eu quero saber cadê o centro de gravidade desse perfil. Aonde será aplicada a gravidade considerando esse perfil homogêneo? Primeira coisa, eu tenho que colocar um ponto de referência, tá? Eu vou colocar um ponto de referência aqui onde está a minha setinha. Olha lá. E aí, a partir desse ponto de referência, eu vou usar essas duas equações aqui, ó. O x vai ser a distância do ponto de referência até o CG, e o y, distância em y até o CG. Então, para eu achar o x aqui, eu vou separar em duas figuras geométricas conhecidas, dois retângulos. Eu peguei e reparti, ó, nesse retângulo de cima e nesse retângulo de baixo.
E os dois têm pontos de centro de gravidade conhecidos. Em X, ou Y, né? O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Dá para vocês verem melhor. Aí, o que vai acontecer? Eu preciso usar essas equações. Vamos ver se eu tirar um pouco o zoom. Aí. Em X, então, o que vai ser? O que é esse 3 aqui? É a distância em X. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho. Aí. É a distância em X do ponto de referência até esse CG aqui do primeiro retângulo. Tá? Vezes a área desse retângulo aqui, que é 6 vezes 1. Mais 3, que é a mesma distância em X aqui, para esse outro CG. Vezes a área desse retângulo aqui de cima, que é 6 vezes 1. Dividido pela área desse retângulo, mais a área desse retângulo. Fazendo essa conta, dá 3. Em Y, como vai ser feito? Ó, a primeira distância aqui até Y, até o primeiro CG aqui do ponto de referência, é 3. Então, coloco 3 aqui. Vezes quem? A área desse corpo aqui, retangular. 6 vezes 1. Mais a distância em Y desse ponto até o CG do objeto de cima, que dá 6,5. Vezes quem? A área desse objeto aqui. Dividido pela área desse, mais a área desse aqui, que dá 4,75 centímetros. Beleza, agora eu tenho as posições X e Y do meu centro de gravidade. E agora eu posso desenhar o centro de gravidade. Então, ó, o centro de gravidade ele está 4,75 em Y e em X ele está 3 centímetros aqui do ponto de referência. Então, vocês podem ver que é um ponto médio entre essas duas geometrias. Ele é interessante na resistência dos materiais porque na maioria das seções transversais ele serve como ponto aonde o cisalhamento é maior e o momento é 0. Mas isso vocês vão aprender ao longo do curso. E agora, como tarefa, vocês podem fazer o centro de gravidade desse perfil I aqui. Então, pode colocar o ponto de referência no cantinho aqui ou aqui, né? Coloca aqui nesse cantinho e vai fazendo. Então, esse vai ter que repartir em três figuras conhecidas. Então, você vai pôr o CG dela aqui, a outra aqui no meio e outro aqui. E aí vai fazendo a mesma conta, só que no caso serão 3 áreas. Ao invés de 2, vai ser 3. Tá? Então, bons estudos. Um grande abraço aí para vocês. Qualquer coisa, usem os comentários ou as ferramentas aí para tirarem dúvidas. Até mais!